Olá, aqui é a Ana Neri. E se você assistiu o meu último vídeo aqui no meu canal do YouTube sobre System Design, você deve ter reparado que falei sobre alguns pilares. Falei sobre mensageria, falei sobre filas, falei sobre storage. E o vídeo de hoje, uma resposta a alguns comentários que vocês fizeram sobre esses pilares dentro de System Design. Se você não entende alguns conceitos de arquitetura, algumas coisas de como montar o System Design, fica nesse vídeo que eu acho que vai te ajudar bastante. E claro, não se esqueça de se inscrever, deixar o like. Pra mim, isso são indicativos de que vocês estão curtindo os vídeos que eu faço aqui e eu sempre gosto de trazer muitos mais vídeos técnicos, tá? E claro, não se esqueça dos comentários, eu estou sempre de olho vendo tudo que vocês colocam, então deixa os comentários e bora pra mais um vídeo que eu acho que vocês vão curtir pra caramba. Pessoal, o primeiro pilar mais importante de System Design aqui é entender o problema. Eu falo que se você é um dev pleno ou se você é um dev sênior minimamente bom, faz parte do seu dia a dia questionar decisões, entender problemáticas, entender o problema e quais são as dezenas de possíveis soluções que você pode concluir. Então, dialogar faz parte do seu dia a dia. Agora, se você é um dev júnior, eu imagino que você esteja aprendendo, né? Às vezes a gente olha como uma solução é proposta e a gente fala, não, beleza, tá ok. Mas com o ganho de experiências, você começa a questionar. Porque você já passou por diversas situações, você já implementou coisas de X, Y, Z, conceitos e jeitos. Então, questionar faz parte. Questionar, pessoal, não é uma forma de dizer que aquela ideia é boa ou que aquela ideia é ruim. É questionar para você entender se você entendeu e entender a melhor forma possível de aplicar uma solução. E eu posso dar dezenas de exemplos aqui. Eu vou usar bastante o exemplo do último vídeo, tá? Porque eu acho que fica bem palpável para vocês. O nosso último vídeo foi recriando, né, reimaginando o ingresso.com. E lá tinha alguns conceitos funcionais e premissas técnicas, né? E nessas premissas funcionais é muito interessante, por exemplo, questionar do porquê como que vai ser esses acessos em grandes momentos. Então, geralmente, a gente acaba discutindo isso dentro de um refinamento funcional. Do tipo, beleza, mas esses acessos vão ser sazonais ou vão ser acessos recorrentes? E tendo essa dinamicidade de quais os períodos que sua aplicação vai ser muito acessada, você vai começar a entender do tipo, beleza, a minha aplicação precisa de recurso disponível por muito tempo. Ou não, eu consigo otimizar a minha rota e fazer com que eu não precise otimizar recurso para com que ela seja disponível muito tempo. Então você começa a ter esses questionamentos dentro da cabeça de vocês. E eu falo que isso é prática. E para System Design, principalmente para entrevistas, isso tem que estar muito, muito ciente. E eu falo que não é questionar por questionar, do tipo, mas como assim? Eu não entendi. Não, questiona e se questiona para ver se você entendeu esse problema. Eu vi em muitos dos comentários de vocês, mas eu tenho bastante dificuldade, porque às vezes eu não entendo o problema, eu fico perdido. Faça perguntas. Acho que se você tem no mínimo 3 anos de área, você tá se aplicando para essas vagas internacionais, você deve saber questionar, não é possível, você teve um trabalho anterior, então questionar faz parte, né? Vibe code que coda tudo e não questiona cair a faz, né? Tema polêmico, mas enfim. Você precisa saber questionar, porque eu digo que tudo é possível, depende do tempo e conhecimento que você tem, sabe? Então a gente consegue fazer qualquer coisa com tecnologia, mas depende do tempo, da aplicação, então questionar vai fazer parte disso. E questionar, pessoal, infelizmente ela vem com a prática, se você não tem, ou se você tem vergonha, né, vergonha de falar em reuniões, ou vergonha de falar durante as entrevistas. E é por isso que eu comento sempre aqui com vocês sobre a mentoria da Coders, tá? Aqui, o meu papo não é só sobre a mentoria, tá? Porque eles têm um pacote muito especial das mock interviews. E as mock interviews, pessoal, são que te preparam pro momento final. Você pratica bastante com alguém que vai estar lá te estressando, entre aspas, né? Eu digo com perguntas e tal, ao máximo, que aí você vai estar 100% uma pessoa preparada para sua entrevista. E a Coders faz um trabalho de mock interviews, avaliação de currículo, avaliação de LinkedIn. Eles conseguem que grave essas mock interviews e eles avaliem para ver o que você errou, o que você melhorou. Então isso é sensacional. Além do que a pessoa que tá te entrevistando já te dá o feedback depois disso, e eu acho isso muito legal. Eles são uns parceiros incríveis aqui pro canal, e eles estão disponibilizando, só pra quem tá assistindo esse vídeo, 60 minutos de uma consultoria gratuita com o time da Coders pra entender o momento de carreira de vocês. Se vocês já viram o último vídeo de System Design, já viram esse e falaram assim, putz, eu acho que vaga na gringa é pra mim, mas eu fico insegura com essa questão da entrevista técnica, System Design, algoritmos, marca uma entrevista, pô, é de graça, gratuita, uma consultoria de 60 minutos, né? Quem não quer isso? Já clica no link que eu vou deixar fixado aqui nos comentários, troca uma ideia com o time da Coders e vocês vão ver como é incrível o trabalho que eles fazem. Certo, partindo do princípio que você já manja do entendimento do problema. E se você não manja, tudo bem.
pratica que vai dar certo. Aqui são alguns dos outros pilares que eu acho interessante de você entender sobre System Design. E aí, falando sobre a profundidade do entendimento que vocês têm que ter, pessoal, eu acho que isso vai muito de vocês, né? Você fala, não, beleza, eu sou um Dev Júnior pra pleno, eu acho que esse conceito que a Ana tá me contando, eu acho que você ganha isso com um pouco mais de senioridade. Então, acho que pra mim tudo bem eu não focar nisso agora, porque durante a entrevista você tem que focar nos seus pontos fortes. Se você for focar nos seus pontos fracos, provavelmente você vai reprovar. Não é momento de você testar. O momento de você testar é na mock interview e no seu dia a dia de trabalho, teste decisões, valide decisões. Eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia como pessoas desenvolvedoras. E falando aí um pouco mais dos pilares, né? Vocês viram que lá no vídeo do System Design que eu fiz do ingresso.com, algo que eu fiz foi a modelagem de entidades. E por que eu acho que isso é um dos pilares importantes pra gente quando se fala sobre System Design? Porque quando a gente tá falando sobre modelagens de entidade, a gente tá trazendo conceitos muito avançados. Por mais que você seja iniciante, se você conhece disso daqui, você automaticamente é um Dev Júnior mais, assim, na minha visão. Porque aqui a gente vai estar falando sobre ACID, e esse conceito de ACID foi o que eu falei pra vocês no último vídeo, né? Eu vou colocar aqui, ó, descrever o que significa cada letrinha do ACID. Então, o A do ACID, o que ele significa? Atomicidade. Atomicidade significa que cada instrução que eu vou fazer dentro de uma transação, geralmente a chamada, né, dos finds, find all, né, vou gravar alguma coisa, ela tem que ser tratada como uma única transação. Porque ou as transações são feitas de forma completa ou nenhuma delas é executada. Uma transação não tem que funcionar meio. E às vezes não é porque você não quer que essa transação funcione meio. Você pode pensar que ela vai funcionar até o final, mas você precisa aplicar ela da forma correta, usando um ORM, ou entender o básico de uma transação SQL, por exemplo. Então, o atomicidade é sobre isso. O C é de consistência, né? Acho que a palavra se diz por si só. A gente precisa garantir que a transação, ela apenas vai modificar as tabelas de maneiras pré-definidas e previsíveis, tá? Então, a consistência, né, dentro de uma transação transacional, mantém com que as tabelas sejam consistentes em caso que a gente aconteça alguma corrupção dos dados ou que a gente tenha algum erro, né, dentro da nossa API, e quando ela bater dentro do nosso repositório, a gente tem que garantir que a consistência do nosso dado vai estar lá, né, que a gente não vai gerar uma leitura incorreta, que a gente não vai gerar uma gravação que vai acontecer pela metade, que obviamente já compartilha da atomicidade, né? E o isolamento, eu falei muito pra vocês sobre isolamento no último vídeo. Vários usuários podem ler e gravar na mesma tabela ao mesmo tempo, mas as transações são isoladas para que elas aconteçam de uma maneira simultânea, sem interferir ou afetar umas às outras. Então, as transações não podem ser corredependentes dentro de si, tá? Então, eu falo que é como se cada transação acontecesse como se estivesse ocorrendo de forma independente, mesmo que ocorra simultaneamente. Então, as transações não devem depender de si. Isso é completamente ruim para sua aplicação. Primeiro que pode gerar um gargalo de performance, né? Então, eu falo que quando a gente não tem isolamento das nossas transações feitas de uma forma correta, a gente vai gerar um gargalo de performance, porque você vai estar puxando muita informação. E se aquela transação não for correta, ou aquele relacionamento não for correto, vai gerar um acoplamento gigantesco, tá? E durabilidade, né? Durabilidade garante que as transações, as transações dentro do banco de dados, elas precisam ser executadas com sucesso, sempre de forma preservada. Mesmo em caso de falha dentro do sistema. Então, vamos supor que o nosso controller esteja falhando. Isso não tem que estar afetando o nosso repositório, tá? E quando você estiver pensando, né, na construção de uma API, isso aqui eu falo não somente só sobre... Deixa eu me colocar mais pequenininha aqui pra vocês. Isso eu falo não só sobre System Design, mas quando vocês estiverem construindo uma API, vocês precisam sempre pensar de como fazer a API viabilizada por entidade, sem ser viabilizada por caso de uso. Por que eu tô falando isso? Porque o controller, ele tem a responsabilidade de fazer com que aquela entidade seja atualizada. E aí, independente dos métodos que você esteja usando, né? Ela pode ser atualizada, lida, né? Mas você precisa que ela atualize aquela entidade, aconteça alguma coisa com aquela entidade. Então, a entidade, ela precisa ter todas essas propriedades que a gente tá falando do ACID. A entidade, ela precisa ser íntegra.
Ela precisa ser íntegra porque ela vai estar sendo atualizada, né? Enfim, a todo momento e etc. E a gente precisa entender sobre o básico das APIs para poder fazer com que isso aconteça, tá? Básico de APIs. Então eu falo que pra mim isolamento é uma parte, o ACID é bem importante. E outra coisa sobre modelagem de entidades é saber o mínimo sobre entidades. Saber o que é uma foreign key, uma primary key, como que elas se chamam dentro de tabelas, é importante você saber isso. Boas práticas, tá? De normalização. Então, por exemplo, você está construindo as suas tabelas e você começa a perceber que você está criando uma tabela para cada caso de uso. Isso está errado. A tabela tem que ser uma entidade completa por si só. E aí você vai trabalhando nos campos entre ela. E isso acaba sendo até um diferencial, porque a forma com que você manipula, né, os campos dentro das tabelas mostra que, ok, eu não vou resolver tudo criando uma nova tabela SQL, eu consigo manipular os campos, fazer com que eles trabalhem de forma performática. E além da normalização, eu acho que uma boa prática é saber sobre indexação, entender como e quando campos devem ser indexados para serem acessados, como que isso funciona, como que eu consigo indexar um dado que vai ser sempre acessado, principalmente quando vocês estiverem trabalhando com APIs que vão ter filtros, vão ter listagens, então é importante ter esse conceito, tá? E aí, pessoal, tem aqueles conceitos de banco de dados para escrita e banco de dados para leitura, né? Isso não entra muito em entidade, tá? Bancos de dados para escrita e leitura, né? O famoso write lock, read lock. Eu falo que esse aqui depende muito do que vocês estiverem tendo como conhecimento do problema. Mas entender que é possível de ter uma estratégia de ter um banco que você só vai usar para ler, um banco que você só vai ter para escrever, é bem importante, tá? E isso aqui depende do quão grande é seu sistema e do quão grande vai ser o problema, tá? Depende do quão grande será o problema. Por que eu falo isso? Porque isso gasta uma grana. E não é só porque você tá fazendo system design que você não tem que pensar em custos. Você entender como você metrifica e paga algo que você está criando é importante e, na minha visão, gera um bônus do tipo assim, bom, essa pessoa entende sobre precificação, ela entende que cada decisão gera consequência, principalmente em custos, e então isso é um completo diferencial, na minha opinião. E um outro tema aqui sobre modelagem de entidades, que acho que entraria em ACID, seria concorrência. Então, você entender que quando você for fazer um select, um for, um update, tá? Em rows, né, que são muito utilizadas, as famosas rows, você vai acabar gerando lock dentro das suas tabelas, tá? O lock, eu digo, seu banco de dados, a sua tabela vai falar assim, irmão, não dá pra fazer mais nada aqui não, tá? Então, entender que esses métodos SQL, né, essas funções SQL, elas precisam ser usadas com muita cautela. Por isso que eu falo, é interessante você trabalhar por entidade e não ter um controller por cada caso de uso, senão você vai ter uma aplicação como um todo seleta de joins, fors e tudo mais. Então, eu acho que esse é o primeiro pilar, modelagem de entidades. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso aqui, gente, manda nos comentários. Falar sobre modelagem de entidades é meio abstrato. E no dia a dia de trabalho, eu sei que nem todo mundo tem experiência de criar coisas do zero. A gente acaba criando coisas do zero e pratica muito modelagem. Mas eu tenho também a visão de que se você trabalha numa aplicação que você vê melhorias, também dá para aplicar modelagem aqui, entendendo de boas práticas de normalização e indexação. Isso aqui também dá para usar bastante. Então, vamos agora falar do nosso segundo pilar. Nosso segundo pilar, pessoal, é sobre cache, né? Eu falei sobre cache no desenho do ingresso.com. E, gente, eu não quero saber de ninguém ainda assistir o vídeo do ingresso.com agora, tá? Assiste depois, vamos pegar os conceitos e depois assiste outro vídeo pra quem não assistiu. E depois vocês colocam lá nos comentários se esse vídeo aqui ajudou ou não vocês, tá? Então, beleza, vamos falar sobre... Deixa eu pegar essa outra caixinha aqui. O que seria o entendimento de cache aqui, Ana? O que você quer dizer com isso? Bom, gente, eu acho que o básico de cache já te ajuda. Se você nunca cacheou, se você não sabe o que é redis, não sabe o que são chaves, tá tudo bem, tá? Mas entenda o básico, tá? Primeiro que, onde cachear? Beleza, o que eu tenho aqui, o que eu devo cachear, vocês viram lá no vídeo que eu fiz, que eu falei sobre rotas de listagem. Então, cachear de uma forma inteligente é muito importante. Então, você precisa entender, você vai cachear no Edge ou o CDN, né, num catálogo estático de imagens, você vai cachear o app, utilizando redis, né?
utilizando Redis. Você vai cachear o cliente de forma client HTTP. Enfim, você pode ter várias opções. E dentro dessas opções, você tem estratégias. Você vai cachear com time to live. Esse time to live vai ser de quanto tempo? Você vai cachear com state, while or validate. O quanto tempo aquela função vai estar disponível e qual o tratamento que eu vou colocar para caso ela aconteça alguma exceção. Então, dentro do SWR, você consegue colocar esses tipos de exceções se a chave que você estiver utilizando para cachear retorne algum erro, né? Eu vou colocar invalidação por tags. Então, entender as estratégias que você tem dentro de um cache aqui. Geralmente as básicas, né, de chave, valor, que você tem dentro de um serviço, por exemplo, já te funciona muito aqui. E também caches dentro de controladores, né? Dentro dos controllers a gente consegue cachear aquela seção, colocar um time to live, principalmente, dentro dela. Então, ter esse conhecimento ajuda bastante. Eu vou cachear, por exemplo, imagens. Enfim, você pode utilizar aqui estratégia GFG, né? Cache Design. Enfim, você tem várias opções aqui. Eu acho que as mais básicas, onde e como. Então, onde eu quero fazer e como eu vou fazer dentro do cache já ajuda. Você não precisa ter um conhecimento avançadíssimo de cache aqui para poder fazer funcionar alguma coisa. Mas não cacheie por cachear uma chave. Utilizar o state where validate a rodo. Eu vou colocar nos comentários aqui do vídeo, na descrição, um projeto que eu fiz utilizando cache. E eu vou deixar também o artigo que eu escrevi sobre cache. Então, acho que vai ajudar bastante vocês. É sempre importante você não só ver o vídeo, mas você praticar. Eu sei que aqui no YouTube a gente gosta de assistir, gosta de tirar onda, mas pratica, porque isso vai te ajudar pra caramba. Beleza. Cache, um dos pilares importantes. Qual seria o outro? Esse aqui pega muita gente desprevenido. Comunicação assíncrona. Onde eu vou ter comunicação assíncrona? Onde eu não vou ter? Ana, eu não sei como fazer isso. Bom, isso eu te digo que entender onde ou não usar vem com a prática. Você acaba tendo experiências que você achava que comunicação assíncrona resolveria os problemas e na verdade não. Mas entenda sobre os pilares de comunicação assíncrona e como a gente consegue garantir comunicação assíncrona. Com mensageria, utilizando filas, tarefas, MQ, SQS, mas como a gente nem sempre fala sobre tools dentro de um sistema de design, vamos falar sobre colocar como filas, tópicos aí embaixo. Filas, então pode ser RabbitMQ, SQS. Entende-se que a gente consegue fazer às vezes sem custo. E a gente utiliza mensageria, por exemplo, para tipos de caso que são sobre envio de e-mail, emissão de comprovante, geralmente transmissões de mensagens que devem ser rápida. Envio de CRM, de eventos para uma plataforma CRM. Então, se você tiver um problema que tem que ter esse tipo de comunicação assim, que rápido, mensageria vai funcionar aqui. Porque a mensageria, por exemplo, falando sobre eventos de pub/sub, você não precisa ter duas aplicações diferentes, né? Uma publisher e outra subscriber. Você consegue fazer tudo numa só, né? Você só precisa garantir que a pessoa que vai estar recebendo a sua mensagem, ela tenha como receber a sua mensagem. Mas é bem possível e é bem tranquilo de implementar. Pub/sub. Então, o pub/sub, ele é um tipo de problema que a gente usa quando a gente tem múltiplos consumidores. A gente tem baixo acoplamento aqui. Então, aqui a gente pode utilizar o SNS, o Kafka. E a gente pode até evoluir para ter algo mais real time, né? Por exemplo. Então, aqui seria o começo de uma evolução de real time. Mas o real time eu acho que seria mais no stream. Ou real data. A galera gosta de colocar esse nome chique. Você ter dados em tempo real. Alguns casos que vocês conseguem usar SNS, Kafka, seria, falando novamente do vídeo que eu fiz sobre o sistema de design de ingresso.com, seria sobre reserva de ingresso. Então, aqui a gente estaria alimentando duas plataformas de pagamento e a de analytics. Dados em real time. Aqui, gente, depende muito da profundidade do problema, tá? Mas dados em real time
são dados em real time. Você tá recebendo um dado e você já tem que expor ele para saber como você vai usar. Falando sobre plataformas de streaming mesmo, que estão gerando dados, elas precisam que tenha o vídeo funcionando todo em tempo real para o usuário. É um case que funciona, então se vocês tiverem um caso de Netflix, por exemplo, né, repensar a Netflix, entenda-se que o streaming funciona muito bem aqui. Stateful Process é algo que funciona para replay. E quais ferramentas vocês conseguem usar aqui? Vocês têm o AWS Kinesis e o clássico Kafka Streams, tá? O Kafka Streams, ele é bem legal de ser trabalhado. Indico até vocês a fazerem alguns projetinhos, porque não gasta nada. Então, enfim, ele funciona muito bem aqui, tá? E bom, vocês conseguem ter alguns casos de uso aqui. Por exemplo, uma fraude em transações financeiras. Então, tendo esse caso de fraude em transações financeiras, qual que é o nosso principal point aqui? Detectar padrões suspeitos em transferências Pix ou cartão, mas vamos ficar só com Pix. Se vocês estão no sistema design e tem esse problema, como a gente funciona ele, né? Resolve ele com comunicação assíncrona. A gente, com certeza, vai utilizar streams. E dentro desses streams, a gente vai estar trabalhando com transactions. E essa transaction vai ser o nosso fluxo de transações, tá? Vou colocar aqui fluxo de transações das nossas transferências. E cada transação vai passar por uma transformação. E essa transformação vai ser usar de estratégia windowing, né? Para poder detectar muitas transações em pouco tempo, certo? Porque, obviamente, transações acontecem a todo o momento. E aqui eu vou comparar valores médios por usuário. Eu não sou muito fã das estratégias de join, mas a gente vai ter que se juntar com uma tabela. Então aqui, vamos supor que vocês já fizeram toda aquela modelagem de entidades e a gente vai ter uma tabela que vai captar os erros, que vai salvar os erros. Que vai ser, sei lá, block, list, user. Então, todo usuário que a gente tiver como suspeito, ele vai vir para essa lista. E como extra, a gente pode adicionar alertas. Então, toda vez que um usuário tiver no blocklist, a gente precisa receber um alerta. E esse alerta, ele pode vir no Teams, no Slack, pode ir para o nosso Grafana, pode ir para o Elastic. Então, toda vez que eu receber um usuário novo aqui, eu vou ter um alerta novo. Outra regra, né, que a gente pode ter, tarefa única garantida, né, tarefa única garantida. Então, aqui eu vou garantir que a fila vai ter, por exemplo, os blacklists sendo inserido sob demanda, e os streams, ele vai funcionar como algo on demand. A partir do momento que alguém entrou nessa lista, a gente vai receber um evento, tá? E eu acho muito interessante a gente entender o que é streams e o que são filas, tá? Para entender quando e como usar alguma outra. Então, eu vou fazer um desenho aqui pra gente exemplificar, por exemplo, o conceito de filas, tá? A gente pode ter conceito de producer e consumer, não tem problema. E a gente vai ter um producer, e esse producer, e a gente vai ter essa fila, e essa fila vai estar coletando as mensagens, que pode ser mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, e assim por diante, tá? E essas mensagens a gente vai estar levando para o nosso consumidor, que é o que eu falei para vocês, né? Quando a gente tem aqui um trabalho de filas, a gente precisa entender que o nosso receptor dessa mensagem, ele vai ter como receber ela. Por exemplo, no evento de CRM, geralmente as plataformas de CRM, elas têm alguma forma de receber essa mensagem. E se você não quiser fazer por fila, você pode fazer por webhooks, por exemplo. Cria um webhook dentro da sua aplicação que vai ser consumido por outra também. É uma estratégia, tá? Não é real time. Pode ser real time, tá? Estratégias de webhook, só que você vai ter que garantir que sua aplicação vai expor algo para ser um link. A fila, ela já é mais bem back-end, você não precisa de implementar, tá? Os webhooks geralmente acontecem com plataformas que são open source, né? Ou plataformas maiores, como por exemplo o GitHub, tem vários webhooks que a gente consegue utilizar. Ou se você quiser automatizar uma tarefa dentro do seu time, né? Eu quero que o webhook do GitHub envie um alerta pro meu grupo toda vez que um pull request for aberto, coisas do tipo, tá? Então, essas mensagens, elas vão estar sendo transferidas para os nossos consumers, certo? Fez sentido para vocês o que é uma fila? E por que elas se confundem quando a gente vai falar sobre streams?
né? Porque a gente tem alguns conceitos diferentes aqui. Lembrando que aqui a gente pode estar falando de filas ou outro tipo de fila que é o PubSub, tá? Que são os eventos. Então, o que diferenciaria aqui, né, dentro da fila? A gente estaria só com isso aqui. Eu acho que eu falei fila, mas eu estou me confundindo. Eu tô falando sobre os eventos. Então, aqui a gente tá enviando um evento que vai ser consumido por X, tá? E quando a gente tá falando sobre streams, já é um pouquinho mais diferente, tá? Vou falar de um dado, coisas real-time que a gente tem, né? Aqui em casa, por exemplo, teve uma época que meu esposo quis automatizar a nossa casa. E para automatizar alguma casa com algo IoT, tem que ser real time, né? Se eu tô no aplicativo e quero que ele ligue a luz, ela precisa ligar a luz na hora que eu solicitei. Então, a gente tem, por exemplo, um IoT sensor de IoT, e a gente tem as interações do usuário com esse sensor, user, né? A forma que o usuário vai se interagir. Então, toda vez que o sensor emitir algum sinal, ele vai estar enviando, né, uma mensagem ou qualquer que seja. Eu não sei fazer desenho de mensagens, vocês vão imaginar que isso aqui é uma mensagem. É pro nosso stream. Então, deixa eu ver se eu consigo deixar isso de outra cor. Certo. Então, ele vai estar enviando, né, uma série de eventos, mensagens, seja lá, pro nosso stream. Mesma coisa para quando a gente estiver falando sobre o nosso usuário, que ele estiver se envolvendo em alguma interação. Aqui vai ser a mesma coisa, meu usuário vai interagir e as interações, elas vão estar sendo atualizadas em tempo real, né, consumidas em tempo real. E aqui, diferente do que o nosso consumer, né, ele apenas capta essa mensagem e trabalha, enfim, da forma que ele achar melhor, aqui a gente vai ter uma interação constante desses dois portes de dados, né? Então, o nosso consumer, o nosso usuário vai estar o tempo inteiro utilizando de informações que o nosso sensor de IoT enviou. Por quê? A gente precisa entender como esses eventos se comunicam constantemente. Então, isso aqui é um stream, tá? Esse processo. E por que é real time? Porque a gente vai ter uma manipulação, uma constante geração de eventos e comunicações entre essas duas plataformas, tá? Então, acho que é o que diferencia a transação de como esses dados são recebidos. Aqui, os dados, eles transacionam entre si e se comunicam entre si. Então, acho que entendendo a base, você consegue, acho que ter mais ou menos uma noção de onde e como aplicar, dependendo do problema que você tiver. Às vezes o problema é simples, às vezes o problema não precisa de real time, então você resolve com fila, com PubSub, com eventos, o que for melhor pra você. Outro conceito, pessoal, super importante, eu vou ver se eu consigo colocar do lado, que daí depois a gente faz um macro, né, de tudo que a gente viu hoje, agora, né, não sei quando vocês estão assistindo isso daqui. Seria sobre load balancers, e eu fiquei meio assim, se eu trazia ou não esse conceito aqui pra vocês. Porque load balancer, a gente só se aprofunda nele quando a gente tá falando de clouds, transições de clouds, né? Ou de bare metal para clouds. Que a gente vai balanceando a carga dessas clouds até a gente ir completamente pra cloud, tá? Pelo menos foi a forma que eu mais utilizei o load balancer, principalmente quando eu trabalhei, né, com clouds, etc. Foi o momento da minha vida, né, gente? Todo mundo tem o seu momento. E assim, o que a gente consegue trazer de load balancer aqui para conceitos de system design e tudo mais? Primeiro, distribuição, health checks, stick session, low start, principalmente falando sobre saúde de aplicação, entender como ela vai ficar ativa. Então, construir, por exemplo, um health check ou fazer proxy reverso. Essa daqui eu acho que é a estratégia mais legal para quando a gente estiver falando sobre load balancers e proxies reversos. Eu juntaria os dois numa coisa só, porque eu acho que anda muito em conjunto, tá? E deixa eu colocar aqui, load e balancer e proxy, que eu acho que anda muito em conjunto. E proxy reverso aqui, você pode usar na camada depois do seu BFF, na verdade, antes do BFF e antes da sua API, com o Nginx, tá? Então, aqui você vai ter um TLS, termination, você vai ter rate limit, né? Para quando a sua aplicação pode gerar uma exceção. Você vai ter cache local aqui, que você consegue utilizar para ter um developer experience melhor, uma compressão. E o off, que foi o que a gente falou no design de ingresso.com. Eu acho que a gente falou de off. Eu acho que a gente falou de off porque, porra, é a parte
principal que você vai estar acessando. Então a gente precisa ter um proxy reverso aí pra gente conseguir lidar com as rotas de forma segura, principalmente. Então acho que esses são os dois conceitos. Falar sobre load balancer é sobre falar também sobre Kubernetes, né? Estratégias de infraestrutura, né, que a gente consegue colocar dentro da nossa aplicação para garantir que a gente não vai ter um crescimento desenfreado que vai precisar de mais pods dentro da nossa aplicação. Então, talvez falar aqui sobre um autoscaling, né? Por exemplo, se você estiver utilizando estratégia de Kubernetes para o seu ambiente, como que você vai ter um autoscale para quando a sua aplicação começar a subir? Então, a gente vai estar falando não só sobre estratégias de API, listagem, boas práticas de modelagem, mas também a gente vai estar falando como a nossa infra pode estar crescendo. Então, vocês podem sugerir um Keda, por exemplo, que é uma ferramenta de autoscaling de pods. Vocês podem estar falando de como que vocês vão monitorar essa infraestrutura, como que vocês vão garantir, né? Vamos supor que você começou sugerindo algo local. Então, como que você vai fazer com que você vai sair do local e ir para o Kubernetes? Não faça isso, porque eu acho que você vai se colocar em maus lençóis desnecessariamente, porque o Kubernetes não custa nada para você colocar logo, assim, né? Kubernetes e Docker. Enfim, eu acho que esse conceito aqui, ele dá pra ser mais aprofundado. A gente pode fazer um vídeo só dele, mas senão a gente vai passar horas aqui falando sobre isso, tá? Mas vamos focar em proxy reverso e load balancer. Vamos só falar como que a gente balancearia nosso Kubernetes? Vamos focar só nesses dois? Acho que isso aqui já vai ser interessante pra vocês, tá? E o nosso próximo conceitos, né? Meu Deus, gente. API Gateway e BFFs, tá? São duas estratégias aqui. BFF, vamos dizer que é um tipo de arquitetura. Back-end for front-end. O API Gateway é como se a gente faz o roteamento de rotas, tá? Então, o API aqui... Caraca, tá muito grande. O API aqui, como que a gente conseguiria utilizar ele? Igual a gente fez no nosso desenho. Para autenticação, para observabilidade, para shadowing, por exemplo. Já o BFF é o que vai ser exposto para o nosso cliente, como, por exemplo, nosso front-end. Então, vai ser a API que o front-end vai estar consumindo, tá? Então, a gente reduz o payload, faz um payload sobre medida para nosso front-end. Isso reduz, gente, round trips, isso reduz overloading. Gente, é uma estratégia bem legal, porque a gente consegue garantir que a gente tá mudando uma lógica do back-end, isso não vai afetar o nosso contrato de rota. E se afetar, às vezes, quando a gente só quer mexer no contrato de rota, por exemplo, a gente não precisa mexer na nossa aplicação como todo. A gente vai lá no microserviço do BFF e utiliza. E quando usar BFF? A gente pode utilizar o BFF como uma estratégia já inicial, mostrando que você se preocupa com o fato de que o cliente vai ter necessidades diferentes do que o back, tá? Claro, a gente precisa do back-end para fazer o contrato de rota e fazer com que as necessidades do cliente funcionem, mas aqui a gente tem uma separação de responsabilidades, a gente trabalha aí com alguns bons conceitos. Então a gente consegue utilizar essa estratégia aqui. E o API Gateway justamente é pra gente falar assim, olha, eu me preocupo com o fato de que a minha aplicação não vai estar, o meu cliente, né, não vai estar acessando direto o meu back-end, vai ter uma autenticação por trás, tá? E o API Gateway e o BFF podem ser dois microservices diferentes, tá? Aqui, pessoal, agora eu queria voltar um pouquinho sobre o que a gente falou lá na nossa modelagem. A gente falou sobre replicação de dados, né? Sobre bancos de dados de escrita e bancos de dados de leitura. E eu queria voltar aqui um pouquinho, replicação de dados, e junto disso falar sobre CQRS, tá? O que eu quero trazer aqui sobre replicação de dados que a gente falou lá. A gente falou que ter um banco de dados para leitura e um banco de dados para escrita pode otimizar, mas também pode ser complexo de implementar em algo do zero, né? Ou algo que não tem essa necessidade de ser um banco de dados de leitura e um banco de dados para escrita. Mas é importante que, se a gente não tem isso, a gente pode ter duplicação, replicação de dados em bancos diferentes. Sendo que a gente poderia ter um banco de leitura e um banco de escrita. A gente está replicando esses dados. E isso geralmente acontece quando a gente começa a pensar em algum desenho de sistema que tem conceitos muito atrelados, mas a gente entende que são separados. Por isso que quando for te trazido algum problema, pensa muito bem se isso faz sentido ser um banco só. E se ele crescer, você fala, não, beleza, eu separo um banco para ler e um banco para escrever. E acho que isso é muito importante. Pronto, entendido, né, sobre a duplicação e replicação de dados, né? Onde a gente utilizaria o CQRS aqui? CQRS. O CQRS, ele é um acrônimo para Common Query Responsibility Segregation.
Então, é um padrão, não só de banco, mas um padrão de arquitetura. É um padrão de arquitetura para separar responsabilidades de o que vai ser gravação, o que vai ser leitura de dados. E aqui a gente pode utilizar essa estratégia através de comandos de dados distintos para cada tipo de leitura ou cada tipo de escrita. É um tipo de arquitetura que visa segregar para otimizar independentemente as operações de leitura e escrita. Isso pode ser que resulte em melhorias de desempenho e tudo mais. Então, o CQRS entra junto com a replicação de dados, tá? E como que funciona, mais ou menos, né? A gente tem a entrada da nossa API, tá? E essa API, ela chamaria, né, o nosso command e chamaria a nossa query. O nosso command, ele vai salvar no nosso banco de escrita e a nossa query vai salvar no nosso banco de leitura, tá? Deixa eu pegar as minhas setinhas aí, que vai fazer o query, vai ser o command. O command leva para escrita e a query leva para leitura. A gente consegue fazer essa estratégia e a gente vai ter aqui, né, a segregação do nosso banco de dados e funciona basicamente dessa forma, tá? É bem tranquilo. Quer dizer, tranquilo dependendo do como que você vai fazer, né? E se precisa fazer. Porque geralmente um banco de dados não começa com CQRS e sem replicação de dados, tá? Então esse aqui é o de escrita e esse aqui é o de leitura, tá? E quando usar o CQRS? Quando a leitura ela é muito diferente da escrita, ou quando você entender que o sistema design que você está pensando está ficando muito complexo, com queries muito complexas, ou quando você precisa escalar a leitura. Por exemplo, ingresso.com, streaming, essas coisas que você fala, caramba, isso aqui vai ficar muito complexo, vai sobrecarregar muito o meu banco. Então pronto, aqui você consegue fazer um CQRS, vai ficar bonito e, enfim, vai ficar legal, é uma boa sugestão, tá? Eu vou deixar esse desenho aqui. E, gente, eu vou fazer igual o do sistema design, tá? Fiquem em paz que eu vou compartilhar com vocês o desenho. Vou tirar um print, deixar no GitHub, tá? Então vai funcionar bem legal. Só colocar aqui que o que acontece aqui é uma projeção do banco de escrita para o banco de leitura, fechou? E bom, estamos caminhando para os últimos conceitos aqui, tá? E eu percebi que não falei sobre testes aqui. E é nesse momento que vocês puxam a minha orelha, porque é muito importante falar sobre testes. Ele não deve estar num dos seus primeiros, num dos seus últimos conceitos, deve estar em um dos seus primeiros. A todo momento você precisa falar sobre como testes vai influenciar na saúde da sua aplicação. E eu não estou falando de teste unitário aqui, expect to be true, tá? Vamos falar, por exemplo, sobre teste de carga e estresse. Por exemplo, a gente está falando de uma aplicação aqui que vai ser fortemente usada. Como eu garanto que ela vai estar estável para esse teste, para essa implementação? Então, geralmente, a sugestão de teste vem lá na última. Porque numa call de System Design, gente, de entrevista, não dá tempo de falar sobre tudo. Não dá tempo. Mas é uma boa estratégia quando você tem. E eu acho que aqui, diferente das outras que eu não sugeri ferramentas, aqui eu sugeriria ferramentas, tá? Porque você já tem a sua API formada. E aí é mais fácil de você incluir uma ferramenta, como por exemplo K6, JMeter, que são ferramentas que você vai falar assim, ó, isso aqui a gente implementa, estressa a aplicação, vê como que ela vai se comportar. E esses testes de carga, é interessante de ser testes que vão ser controlados por você, né, pelo sistema. Não vão ser testes de carga que vão acontecer sempre. A mesma coisa com os testes de estresse. Porém, os testes automatizados, eles podem estar rolando em toda a pipeline. Você vai ter uma pipeline de deploy que vai rodar os testes automatizados e uma pipeline que vai rodar como se fosse um sync no seu pull request, que vai ver se os testes unitários estão passando. Então, são coisas que vocês conseguem sugerir como se fosse uma forma de incremento, sabe? A cereja do bolo falar sobre testes, tá? E como cereja do bolo também, que eu coloquei como último, não sei porque isso aqui deveria estar lá no começo, seria sobre autenticação. Isso aqui eu acho que eu não colocaria aqui, gente, pera. Autenticação eu acho que a gente pode falar quando eu estiver falando sobre cache. Cache? Não, sobre API Gateway e BFF, por exemplo. Acho que dá pra incluir aqui. O que de autenticação? Bom, a gente está falando de fluxos que são fortemente utilizados, BFFs. Então aqui a gente tem fluxos que precisam acontecer de forma autenticada para garantir segurança. Principalmente se a gente estiver falando de BFFs, tá? BFFs que vão estar se conectando com o aplicativo e tudo mais. Então, BFF precisam de rotas autenticadas. E essas rotas precisam ter um OAuth, elas precisam ter algum formato de token para garantir que ela vai estar segura e vai ter uma chave de acesso por usuário. Tokens curtos, refresh, seguro também,
token, binding. Isso é importante de estar sendo sugerido, acho que em qualquer ferramenta que você estiver pensando, porque é a primeira parte mais acessada, enfim, em ataques hackers, tá? Isso que eu tô falando agora em último, mas deveria ser lá em primeiro, tá? Você entender sobre algoritmos de tokenização é importante. Existem alguns poor-libs que hoje em dia não funcionam muito bem, que tokenizam passwords e tudo mais. Tem um algoritmo de segurança que é bem seguro, que é o MD5. É um algoritmo de hash que coloca os seus arquivos numa berlinda aí. É um algoritmo de resumo de mensagem. Eu vou colocar um link de um artigo para vocês darem uma lida. Isso não faz sentido de utilizar, então, sei lá, é importante você falar sobre isso. E sempre sugerir o JWT para tokenização, ele funciona bem e você consegue hashear as suas, enfim, o que você precisa. Quando você estiver trabalhando com imagem, no nosso System Design do ingresso.com, eu sugeri, né, de criar token de leitura e escrita para as imagens, então ninguém vai ficar fazendo download de imagens e tal. Ou quando você estiver trabalhando com um sistema simples que faz uploads de arquivos, é interessante que esse upload ele tenha um token de escrita para quando você fazer upload, você vai estar garantindo que vai estar tudo hasheado de uma forma segura, tá, pessoal? E bom, pessoal, falamos sobre muitos temas, o vídeo ficou extenso, mas não se preocupem, eu vou deixar um print de tudo que a gente falou aqui na descrição, no link do GitHub. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo. Como uma observação final, eu diria que depende muito da sua experiência, o aprofundamento que você vai ter em cada um desses pilares, tá? System Design não é difícil, mas você precisa ter a base de arquitetura para entender sobre System Design. Se você é o tipo de dev que só cria, só vai fazendo, não questiona, não pergunta, não estuda, você obviamente vai ter dificuldade no System Design. E muitas das vezes você é bom, mas você só precisa colocar suas ideias em voz alta para ver se elas fazem sentido. Por isso que as mock interviews, elas são muito interessantes. Quando você vai estar lá falando em voz alta, alguém vai estar validando se aquilo tá bom, se aquilo tá ruim. Eu falo que o trabalho de mentoria não é só a mentoria, o curso lá, porque não é um curso, é uma mentoria de fato, tá? Vou deixar o link da Coders aqui na descrição pra vocês, porque eu acompanhei de perto o trabalho e, poxa, fenomenal ver o trabalho que essa galera tem na vida da galera que quer trampar na gringa. É muito, muito maneiro. E é isso, gente. Se tiverem algumas dúvidas, coloquem aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like. Eu gosto muito de trazer esses vídeos pra vocês. Nosso próximo vídeo, vai ser sobre testes end-to-end. Vou estar esperando vocês, tá? Um grande beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.